Alô, meus amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo a análise do jogo. O que aconteceu com o Bahia? O que aconteceu com o Bahia? Levar uma goleada impiedosa depois de estar passando por um bom momento. O Bahia foi um time covarde, o Bahia foi um time sem alma, o Bahia realmente não mostrou futebol, não entrou em campo. E eu quero falar sobre isso agora. Antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois é isso mesmo, meus amigos. Impiedoso, Mirassol humilhou o Bahia. E isso que foi um duelo de G6. O Bahia continua no G4, mas o Mirassol está crescendo. E com isso o Mirassol pode até pegar o lugar do Bahia. Com direito a olé, gente. Com direito a torcida gritando olé. O Mirassol atropelou o Bahia. E o Mirassol se mantém firme numa excelente campanha para disputar a próxima Copa Libertadores. Do jeito que o Bahia jogou hoje, esquece Libertadores. Esquece. Enfim, o Bahia ainda está no G4, ainda está numa posição confortável. Pode ter sido um jogo de exceção do Bahia, mas o Bahia foi covarde, Mas o Mirassol também não está de brincadeira. Não está de brincadeira nessa edição do Campeonato Brasileiro. E se sabe que quem visita o Maião passa mal. E neste domingo, quem passou mal foi o Bahia. Foi impiedosamente goleado na rodada 22. O time paulista, inclemente, goleou por 5-1 em duelo de dois times que estão brigando aí pela zona da classificação para a próxima Copa Libertadores. E como eu falei antes, apesar da derrota, o Bahia tem 36 pontos, permanece na quarta colocação do Brasileirão, mas está vendo dois times se aproximar. Botafogo, que está em quinto, e o próprio Mirassol, que está em sexto com 35, um ponto a menos. E o que vai acontecer? Eu sei que o acúmulo de jogos faz com que o Bahia esteja cansado. Cansado é uma coisa, não pode se acovardar. Não pode se acovardar como fez o Bahia hoje. O Bahia não foi nem sombra daquele time que enfrentou o Fluminense, que está bem na Copa do Nordeste, está bem em todas as frentes, inclusive no Campeonato Brasileiro. Mas esse Mirassol aí foi gigante hoje. Esse Mirassol, chamado de o novo Carrossel Caipira, não deixou o Bahia respirar. Em 2 minutos, João Vitor aproveitou o escanteio, projetou-se no meio da zaga do Bahia e desviou para inaugurar o score. Eu até achei que foi falha do goleiro Ronaldo. E um pouquinho depois, Reinaldo centrou da costa de forma meio acrobática, ampliou o marcador. Novo ataque, desta vez Negueba arrematou. Ronaldo pegou, mas largou nos pés de Lucas Ramon, que só teve o trabalho de meter para dentro. Ninguém acreditava no que estava acontecendo no interior paulista. O Bahia ficou completamente desnorteado. O Bahia até tem a bola, mas não adianta ter a bola. Com as mexidas do técnico Rogério Ceni, o Bahia passou a ter o controle, o domínio da bola. Chegou a ter 70% de domínio. Só que um número é número. De que adianta ter 70% se não produz, se é infrutífero? Porque o Mirassol era muito mais objetivo, era muito mais incisivo no ataque. Tanto que José Aldo deixou a sobra do goleiro Ronaldo, ganhando essa sobra. Alisson apanhou a sobra e rompeu os portões da zaga tricolor. E o time da casa, o Mirassol, estava insaciável,
queria mais. Christian recebeu de Carlos Eduardo e meteu o quinto gol. No fim, Nestor ainda descontou, mas aí já era tarde, não salvou a honra do Bahia. Mirassol 5-1, impiedoso, contra um Bahia simplesmente covarde. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece essa tragédia no caminho do tricolor de aço e o local estava marcado. Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Os gols de João Vitor, da Costa, Lucas Ramon, todos no primeiro tempo, e depois Alisson e Christian. E para o Bahia, o Nestor descontou. É hora de esquecer, né? É hora de esquecer. É hora de virar a chave, porque no meio da semana já tem compromisso pela Copa do Nordeste e é decisão. É hora de levantar o ânimo. O Mirassol venceu com Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Reinaldo. Danielzinho, depois o Kim, Moura e Aldo, depois o Bianchi, Negueba, depois Carlos Eduardo, Carioca, depois o Alisson e da Costa, depois o Christian, o time muito bem montado e organizado pelo excelente técnico Rafael Guanais. E digo mais, Rafael Guanais não para no Mirassol, hein? Não para no Mirassol. Tem muito time aí que tá mal, querendo trocar de técnico. Tá aí um treinador que sabe organizar. Rafael Guanais. O Bahia perdeu, o Bahia foi humilhado com Ronaldo. Por que ele não ia ir com o João Paulo? Por que manteve o Ronaldo? Qual é a insistência? Por que o motivo da insistência de Rogério Ceni com Ronaldo e com Cauli? Eu não entendo, realmente eu não entendo, torcedor. Mas o Bahia perdeu com Ronaldo, Arias, Duarte, Mingo e Juba. Acevedo, depois entrou Rezende, Jean Lucas, Ribeiro, depois o Nestor, e Cauli, depois o Thiago, e Pulga, depois o Kaique, e depois o Sanabria e o Rodrigues. O técnico Rogério Ceni. Pois é, gente. O Bahia foi vergonhoso hoje. Vergonha, né? Tomou um baile do Mirassol e a torcida chegou a gritar olé já no final do primeiro tempo. Primeiro tempo horrível do Bahia, segundo tempo até melhorou, teve melhor posse, né? Mas infrutífero. Time grande, não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Jogadores sem vontade, cansado. Rogério Ceni deve vir com o papo de muitos jogos, aquela coisa toda, mas um futebol medíocre do Bahia, um futebol covarde do Bahia. Primeiro gol achei que foi falha do Ronaldo, mas enfim, um goleiro que não mostra segurança, sem confiança, e o Bahia foi humilhado pelo Mirassol, né? E agora é curar as feridas e partir para a próxima, que já tem decisão no meio da semana. Você, torcedor do Bahia, o que você achou? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.